É, meu amigo vascaíno, parece que a vida do torcedor do Vasco da Gama é feita de provações. Quando tudo começa a dar sinal de melhora, quando o time parece que vai engrenar, vem aquela pancada da realidade e o torcedor volta a sentir aquele aperto no peito. E o jogo de ontem contra o Botafogo foi mais um desses capítulos amargos dessa montanha-russa que é torcer pro Vascão. Uma derrota por 3-0, sem conseguir sequer chutar uma bola no gol adversário. Foi duro de assistir, foi dolorido, e mais uma vez a sensação é de que o Vasco deu 2 passos para trás quando parecia pronto para caminhar firme. A torcida esperava ver um time competitivo, brigando lá em cima, tentando se aproximar do G7, sonhando com Libertadores. Mas o que se viu no estádio Newton Santos foi um Vasco completamente perdido em campo, sem intensidade, sem criatividade, e o mais assustador, sem alma. O Botafogo foi superior do início ao fim. Teve mais posse, criou mais, marcou melhor e aproveitou todas as falhas do time cruzmaltino. Os gols de Alex Telles, Arthur e David Ricardo foram só o reflexo de um jogo em que o Vasco simplesmente não existiu. E o torcedor, que vem sofrendo há tanto tempo, se pergunta o que aconteceu com aquele time que há poucas rodadas mostrava um futebol vibrante, com garra, com vontade de vencer. E olha que o técnico Fernando Diniz, após o jogo, não tentou esconder. Ele admitiu a má atuação e assumiu a culpa. Disse que o placar refletiu o que foi o jogo, que o Botafogo dominou e que o Vasco jogou mal. E jogou mesmo. Foi talvez a pior partida do Vasco sob o comando do Diniz nesse segundo turno. E não é exagero, não. O Vasco já teve atuações ruins contra Palmeiras, contra São Paulo, mas o que se viu ontem superou tudo. Faltou entrega, faltou organização e, acima de tudo, faltou entender a importância do momento. Cada rodada agora vale ouro e o Vasco simplesmente desperdiçou mais uma chance de se aproximar do grupo de cima. Olhando para a tabela, a situação ficou complicada. O Vasco segue com 42 pontos, estacionado, vendo a zona de classificação para Libertadores se afastar. Se tivesse vencido São Paulo e Botafogo, o time estaria com 48 pontos, dentro do G7, respirando outro ar. Mas o que era sonho virou um cenário de frustração. E agora o foco precisa mudar. O torcedor sabe que o caminho mais realista para um título e uma vaga continental é a Copa do Brasil. Faltam 6 rodadas no Brasileirão e o time precisa usar esses jogos como laboratório, como preparação para encarar o Fluminense no dia 11 de dezembro. Porque do jeito que jogou contra o Botafogo, não tem como competir com ninguém. E o torcedor também começa a questionar as escolhas do Diniz. O trabalho dele sempre foi assim, no limite entre o gênio e o caos. Quando o time entende o modelo e encaixa, é aquele futebol envolvente, de toque rápido, de movimentação intensa. Mas quando não encaixa, vira um festival de erros. E foi exatamente isso que aconteceu. As escolhas na escalação chamaram atenção. TT e Veget, titulares, tiveram atuações muito abaixo. O TT, que já vinha mal desde o retorno da lesão, foi um dos piores em campo. Não desarmou, não criou, não protegeu. Parecia completamente fora de sintonia. E o Veget, o artilheiro do time, também sumido. Nenhuma finalização, pouca movimentação, um jogo apagado. O mais curioso é que o Diniz foi questionado sobre isso na coletiva. Sobre o motivo de manter o TT como titular mesmo com desempenho tão fraco. E a resposta dele foi direta, negou qualquer tipo de favoritismo ou dívida com o jogador, disse que o escala porque acredita no futebol dele, que há 2 meses o TT era um dos melhores em campo e que está trabalhando para ele voltar a esse nível. Só que o torcedor olha para o campo e vê outra realidade. O TT não está bem, o meio-campo perde força com ele e o time sofre. Hugo Moura faz falta. A falta de equilíbrio no setor é gritante e tem custado caro. O Vasco perde o controle, se desorganiza e dá espaço para o adversário fazer o que quer. E sobre o Veget, o Diniz até tentou defender, dizendo que é injusto cobrar o atacante quando o time não produz. E, de certa forma, ele tem razão. Um centroavante vive de bolas que chegam, e o Vasco simplesmente não cria. Mas também não dá para ignorar o fato de que ele está longe do seu melhor nível.
Aquele jogador decisivo, que fazia gols mesmo em jogos difíceis, parece ter ficado para trás. E quando o principal nome do ataque não aparece, a situação complica ainda mais. O problema é que essa falta de intensidade de ideia coletiva vem se repetindo. E o torcedor já começa a perder a paciência. Porque o Vasco tem elenco para fazer mais. Não é um time para brigar na parte de baixo, é um time para competir, para jogar de igual para igual com qualquer um. Mas precisa ter vontade, precisa ter foco, precisa ter um comando técnico que acerte nas decisões. O Diniz, com todo o seu estilo, precisa entender que insistir em algumas peças que não estão rendendo pode custar caro. O futebol dele é de risco, e quando as peças não encaixam, o time desaba. Ontem, o Vasco foi um time previsível, lento, sem alternativas. O adversário marcou pressão, o Vasco se perdeu. Tentou sair jogando curto, errou o passe atrás, deu espaço, e o Botafogo aproveitou. E o mais preocupante é ver que, mesmo depois do primeiro gol, o time não reagiu. Faltou aquele espírito de quem veste a cruz de Malta, de quem joga por uma torcida gigante. A cada erro, a frustração aumentava. A cada gol do adversário, o semblante dos jogadores mostrava desânimo. E o torcedor, que sempre empurra, que nunca abandona, mais uma vez saiu decepcionado. Agora o desafio é reagir rápido. No próximo jogo, contra o Juventude, não dá para vacilar. É jogo para resgatar a confiança, para tentar mostrar que ainda existe fôlego para fechar o campeonato de forma digna. O Vasco precisa voltar a jogar com vontade, precisa mostrar intensidade e atitude. O torcedor não quer desculpa, quer entrega. Quer ver o time lutando, suando, orando a camisa. Porque o que aconteceu contra o Botafogo não pode se repetir. Foi uma daquelas noites que o vascaíno quer esquecer, mas que precisa servir de lição. A verdade é que o Vasco ainda está em reconstrução, tentando encontrar seu caminho. Mas o torcedor, cansado de promessas e de decepções, quer resultados. Quer ver o time competitivo, brigando, mostrando que tem grandeza. E essa responsabilidade está nas mãos do Diniz e dos jogadores. Eles precisam entender que vestir a camisa do Vasco é mais do que jogar futebol. É representar uma história centenária, uma torcida que vive o clube intensamente, que sente cada vitória e cada derrota como se fossem suas próprias batalhas. É hora de reagir, de reencontrar o espírito vascaíno. Porque o campeonato ainda não acabou, e mesmo que a vaga na Libertadores pareça distante, o orgulho de vestir essa camisa precisa estar presente em cada partida. Que essa derrota sirva como um choque de realidade, um ponto de virada. Porque o Vasco da Gama não pode se contentar em ser coadjuvante. O Vasco tem que lutar sempre para ser protagonista, para jogar como gigante, e para fazer o torcedor acreditar de novo. E depois de tudo o que aconteceu, fica impossível não olhar para o momento do Vasco e se perguntar, onde está o problema real? Por que não dá para colocar toda a culpa só nas costas do técnico, e também não dá para fingir que o elenco é fraco demais para competir? O que existe é um time que perdeu o foco, perdeu o encaixe e parece ter esquecido o que é jogar com alma. Quando o Vasco foi comandado pelo Diniz nos primeiros jogos, o torcedor viu algo diferente. Era um time que marcava em cima, que tinha coragem de sair jogando, que acreditava nas próprias ideias. Hoje, o que se vê é uma equipe sem confiança, sem padrão e que parece se esconder nas horas decisivas. O torcedor sente que o elenco está travado emocionalmente. É como se cada passe errado pesasse o triplo, e cada gol sofrido desmontasse o psicológico do time. A derrota para o Botafogo expôs isso de forma clara. Depois do primeiro gol, o Vasco sumiu. Nenhuma reação, nenhuma mudança de postura. E isso é o tipo de coisa que não dá para aceitar num clube com a história do Vasco da Gama. Não é só sobre perder, é sobre a forma de perder. E o torcedor não tolera ver o time apático, sem luta, sem garra. Porque o vascaíno aceita tudo, menos ver seu time desistindo em campo. Fernando Diniz até tenta defender suas escolhas, fala sobre processo, fala sobre ajustes, mas a verdade é que o torcedor não quer mais discurso, quer atitude. Quando ele fala que o trabalho dele é de 88, é a mais pura verdade. Quando o time acerta, o futebol é bonito, leve,
envolvente. Mas quando erra, vira um caos, um descontrole completo. O problema é que o Vasco não tem margem para viver nesse 8. O clube precisa de estabilidade, de regularidade, de um mínimo de previsibilidade dentro de campo. E o Diniz precisa entender que, às vezes, o simples funciona. Nem sempre é preciso reinventar o jogo. As mexidas também chamam atenção. Colocar Matheus França como volante é uma dessas decisões que ninguém entende. O garoto é ofensivo, tem velocidade, tem drible, e de repente é jogado para uma função que não é dele. Isso quebra o jogador e quebra o time. A torcida percebe quando o técnico inventa demais. E essa necessidade constante de mudar tudo, de buscar o diferente a qualquer custo, tem mais atrapalhado do que ajudado. O Vasco precisa de um time coeso, que saiba o que fazer com e sem a bola, que tenha uma base sólida e confiança nas peças. Outro ponto que salta aos olhos é a falta de intensidade. O Vasco de Diniz sempre teve como marca o ritmo alto, a pressão pós-perda, o toque rápido. Ontem, nada disso apareceu. O time esperava o adversário jogar. Foi um Vasco passivo, recuado, sem força para reagir. E isso é inadmissível para uma equipe que se diz competitiva. Os números da partida falam por si, nenhuma finalização certa em 90 minutos. Isso não é só problema técnico, é problema de postura. O time precisa entrar em campo com vontade de vencer, com fome, com a energia que a torcida cobra e sempre entrega nas arquibancadas. Olhando para frente, o Vasco tem que tratar cada jogo que resta no Brasileirão como uma chance de reconstrução. São 6 partidas para ajustar o sistema, para recuperar confiança e ritmo. Porque o que vem pela frente é pesado. O duelo da Copa do Brasil contra o Fluminense vai ser decisivo e não há espaço para erros. É preciso usar esses jogos como teste real, para definir quem merece estar nesse time titular e quem precisa sair. O torcedor quer ver um Vasco pronto, competitivo, e não um grupo perdido esperando o acaso. E não dá para esquecer do fator emocional. O Vasco é um clube que vive de paixão, e o torcedor sente quando o jogador entra desligado. O elenco precisa entender o peso dessa camisa. Não dá para tratar o Vasco como um time qualquer. Cada partida é uma responsabilidade gigante, e vestir essa camisa exige entrega total. O torcedor vascaíno quer ver raça, quer ver suor, quer ver alguém que represente sua dor e sua esperança dentro de campo. Não dá para continuar com um time que parece indiferente ao que acontece. O que também preocupa é o ambiente interno. Quando o time começa a perder e as atuações ruins se acumulam, a confiança se desfaz. E é nesse momento que a liderança precisa aparecer. O Vasco tem jogadores experientes, tem capitães dentro do grupo que precisam chamar a responsabilidade. Não é hora de se esconder, é hora de cobrar, de incentivar, de colocar o time para cima. O futebol é coletivo, mas a mudança começa individualmente. Cada jogador precisa olhar para si e perguntar se está fazendo o suficiente pelo Vasco da Gama. E a torcida, mesmo machucada, continua acreditando. É impressionante a força do vascaíno. Mesmo com tantos tropeços, mesmo com tantas desilusões, o amor continua ali, inabalável. Isso é o que diferencia o Vasco. É o que faz o clube ser gigante. E é por essa torcida que o time precisa reagir. O torcedor já entendeu que a Libertadores ficou distante, mas quer ver o Vasco competitivo, digno, brigando até o fim. As próximas semanas vão ser decisivas. Diniz precisa ajustar o meio-campo, dar mais velocidade nas transições e definir de vez quem são suas peças confiáveis. A zaga precisa ter mais segurança, o time precisa aprender a jogar sem se desmontar ao levar o primeiro gol. E, acima de tudo, precisa ter um plano. Porque o Vasco não pode continuar dependendo de lampejos. O torcedor quer ver um projeto claro, quer ver o time com propósito. O que se viu contra o Botafogo foi o retrato de um Vasco sem identidade, e isso precisa mudar urgentemente. A camisa do Vasco pesa, e quem está ali precisa sentir esse peso como combustível, não como fardo. Não dá mais para oscilar entre o brilhante e o desastroso. É hora de consistência, de maturidade e de reação. O Vasco precisa voltar a jogar como Vasco. E o Diniz,
com toda a sua inteligência e sensibilidade, tem a missão de reconectar o elenco com o espírito cruzmaltino. Porque tática nenhuma funciona se o jogador não estiver com vontade. O torcedor quer ver sangue nos olhos, quer ver o time brigando por cada bola, quer ver raça. Futebol é emoção, e o Vasco precisa voltar a sentir isso dentro de campo. A derrota para o Botafogo doeu, e muito. Mas às vezes, é dessas dores que nascem as viradas. O Vasco tem que transformar essa frustração em combustível. O caminho até o fim da temporada ainda oferece oportunidades. É só querer. É só jogar com o coração e lembrar o tamanho que é vestir a Cruz de Malta. Porque quando o Vasco joga com alma, ninguém segura. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor começou a circular pelos bastidores do futebol carioca e já está deixando a torcida rubro-negra em polvorosa. Gerson, o Coringa, ídolo recente do Flamengo e um dos símbolos das conquistas mais marcantes do clube nos últimos anos, estaria de malas prontas para retornar ao Brasil, mas, surpreendentemente, não para vestir o manto sagrado. Fontes próximas ao jogador garantem que o meio-campista acertou os detalhes finais de um contrato com o Vasco da Gama. A notícia caiu como uma bomba na Gávea. Afinal, Gerson foi mais do que um jogador, foi um dos pilares do Flamengo multicampeão, um símbolo de raça e técnica, daqueles que pareciam ter DNA rubro-negro. Ver o Coringa de Cruz de Malta no peito soa, para muitos torcedores, como uma verdadeira traição. As redes sociais já estão tomadas por debates inflamados, alguns incrédulos, outros indignados, e há até quem tente entender a decisão sob a ótica profissional. De acordo com informações de bastidores, o Vasco teria feito uma proposta ousada, com um projeto ambicioso para recolocar o clube entre os protagonistas do futebol brasileiro. Gerson, que deixou o Zenit buscando novos ares e um ambiente mais competitivo, teria visto na equipe de São Januário a oportunidade de ser a grande estrela de um elenco em reconstrução. A diretoria vascaína, por sua vez, estaria tratando o negócio como um gol de placa no mercado, um verdadeiro golpe de mestre para inflamar a torcida e mexer com o orgulho do rival. Dentro do Flamengo, o clima é de perplexidade. Pessoas ligadas ao clube teriam tentado contato com o jogador, mas as conversas não avançaram. O sentimento geral é de surpresa e um certo gosto amargo de ingratidão. Gerson sempre foi um dos nossos, lamentou um funcionário que acompanhou de perto o auge do Meia no Ninho do Urubu. Enquanto isso, o Vasco celebra nos bastidores o que já é visto como uma das contratações mais polêmicas dos últimos tempos. Se confirmado, o movimento promete incendiar o cenário esportivo do Rio e reacender uma rivalidade que parecia adormecida. Afinal, Gerson não estaria apenas trocando de clube, estaria atravessando a ponte entre amor e provocação, entre idolatria e indignação. E, no futebol carioca, nada é mais combustível que uma boa dose de traição. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.